A Praça de Santo Antônio do Monte estava movimentada naquela tarde de sábado. O sol forte de Minas Gerais castigava as pedras portuguesas, enquanto homens de chapéu conversavam encostados nos bancos de madeira. Mulheres ajeitavam os vestidos, enquanto comentavam sobre a vida alheia com aquele jeito mineiro de falar baixo, mas dizer tudo. O sino da igreja matriz ainda ecoava no ar quando Bernardo Sampaio apareceu. Ele vinha caminhando devagar, com passos firmes e o corpo largo moldado por anos de trabalho duro na fazenda de café. O colete escuro marcava o peito forte e as mangas da camisa estavam arregaçadas, revelando braços musculosos queimados pelo sol. O rosto tinha traços bonitos, mas estava endurecido pela solidão. Carregava um cansaço que não era do corpo, mas da alma. Do outro lado da praça, Mariana Silva organizava alguns bordados sobre a pequena banca onde vendia seus trabalhos de costura. Viúva há 3 anos, ela mantinha a postura ereta com o vestido simples bem passado e o cabelo preso num coque discreto. Era uma mulher de traços delicados, com olhos atentos, que observavam tudo ao redor. Bonita sim, mas o que mais chamava a atenção nela era a dignidade com que carregava sua história. Bernardo parou diante da banca dela. Mariana, preciso falar com a senhora agora. Ela ergueu os olhos surpresa com a urgência na voz dele. O tom não era de homem acostumado a pedir nada a ninguém. Aconteceu alguma coisa na sua fazenda, seu Bernardo? Perguntou, juntando os bordados com calma. Ele se inclinou e baixou a voz, mas o desespero escapava pelas palavras. Se eu não aparecer casado até o fim do dia, eu não saio vivo daqui. Mariana empalideceu. Bernardo, o senhor está falando sério? Isso não pode ser brincadeira. Ele respirou fundo, como quem reúne forças para atravessar um abismo. Não é brincadeira, dona Mariana. E eu não pediria isso se tivesse outra saída. O quê? Ela sussurrou, sentindo o coração acelerar. Finja ser minha esposa. Só isso. Só por hoje. O mundo ao redor pareceu diminuir. A praça continuava cheia, mas para Mariana só existiam aqueles olhos castanhos aflitos, implorando sem orgulho algum. O senhor enlouqueceu, ela disse, recuando meio passo. Eu sou viúva. O povo vai falar. Que falem, ele cortou. Palavra não mata. O que me espera hoje, sim. Mariana engoliu em seco. Nunca tinha visto Bernardo daquele jeito. O homem forte e respeitado, que nunca se apoiava em ninguém, agora tremia por dentro. Por que eu? Perguntou ela quase sem voz. Bernardo hesitou, olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia, e respondeu com sinceridade crua. Porque a senhora é honesta. Porque não me venderia. E porque ele abaixou os olhos por um instante. Eu confiaria minha vida nas suas mãos. Silêncio caiu entre eles como um peso. Mariana sentiu o passado apertar o peito. O marido que partiu cedo demais às noites sozinha, o medo de se envolver outra vez. A dor ainda morava ali. Isso não é só fingimento, ela disse. Um acordo desses muda a vida de uma mulher. Eu sei, Bernardo levantou o olhar. E eu prometo, se a senhora aceitar, nada lhe faltará. E quando tudo isso acabar, algo vai acontecer. Algo que ninguém imagina. Ela franziu a testa. O quê? Não posso dizer agora, ele respondeu. Mas a senhora vai entender porque esse pedido nunca foi só sobre mim. Mariana fechou os olhos por um segundo. O vento levantou a poeira da praça, como se o próprio tempo aguardasse a resposta. Quando abriu os olhos novamente, encarou Bernardo com firmeza. Se eu disser sim, começou, não será por medo. Será porque acredito que ninguém merece sofrer por causa de um acordo maldito. Ele sentiu emoção subir pela garganta. Então a senhora aceita? Mariana respirou fundo. Aceito. Mas saiba de uma coisa, Bernardo Sampaio. Ela aproximou o rosto dele, falando baixo. Mentiras costumam cobrar caro no final. Ele respondeu com a voz embargada. Eu sei e estou disposto a pagar o preço. Naquele instante, sem beijo, sem toque, sem aliança, 2 destinos foram amarrados pela dor. E ninguém naquela praça fazia ideia de que aquele falso casamento guardava um desfecho capaz de mudar tudo. Mariana mal teve tempo de organizar os bordados.
Bernardo fez um gesto curto com a cabeça, como quem diz agora. E ela entendeu que dali em diante cada passo teria que parecer natural. Eles atravessaram a praça lado a lado e foi estranho porque Mariana sentia os olhos de todo mundo nas costas dela. O povo de cidade pequena é assim. Pode estar quieto, mas enxerga tudo. Na porta da igreja, o padre Onofre conversava com dois homens. Quando viu Bernardo se aproximar com Mariana, estreitou os olhos como quem tenta encaixar uma peça fora do lugar. Bernardo Sampaio. O padre começou desconfiado. Mariana. Silva, o que significa isso? Bernardo não titubeou. A voz dele saiu firme, apesar do rosto tenso. Padre, vim pedir sua bênção. Hoje, antes do pôr do sol. Mariana quase sentiu o chão fugir. O padre olhou dela para ele e dela de novo. Vocês? Padre Bernardo disse. E a palavra caiu como um sino. Eu e a Mariana vamos nos casar. O padre ficou em silêncio por alguns segundos pesados. É uma decisão muito repentina. Bernardo inclinou a cabeça respeitoso, mas sem abrir espaço. Eu sei, padre, mas é necessária. Padre Onofre olhou para Mariana buscando nela um sinal de socorro. Mariana segurou o bordado que trazia no braço, apertando como se fosse corda, e respondeu com a melhor firmeza que conseguiu. Padre, eu aceito. O padre respirou fundo como quem percebe que ali há coisa escondida. Então entrem. O cheiro de madeira velha e vela queimada parecia guardar segredos antigos dentro da igreja. A luz atravessava as frestas coloridas dos vitrais e desenhava riscos no chão de pedra. Era bonito e triste ao mesmo tempo. Mariana sentiu uma pontada no peito ao lembrar que no mesmo lugar ela tinha se despedido do marido. Bernardo notou o olhar dela, perdido no altar. Eu sinto muito pelo seu marido, ele disse baixo sem jeito como homem que não aprendeu a consolar, mas tenta mesmo assim. Mariana engoliu a emoção. Não fale dele agora. Não hoje. Bernardo baixou a cabeça. A senhora tem razão. Padre Onofre preparou o livro de registros em cima de uma mesinha, pegou a pena e molhou no tinteiro. Quero ouvir de vocês com calma. Casamento não é só papel, é compromisso. Bernardo respondeu antes de Mariana com voz grave. Eu sei, padre. E eu não faria isso se não fosse ele, parou. A garganta endureceu. Se não fosse questão de sobrevivência. O padre franziu o senho. Sobrevivência? Bernardo desviou o olhar. Não podia falar mais. Mariana percebeu ali uma verdade amarga. Bernardo não era homem de mentira por costume, era por desespero. Padre Onofre fez a bênção simples ali mesmo com poucas palavras. Não foi casamento de festa, não teve buquê, não teve música. Só a promessa dita num tom contido, quase ferido. Quando saíram da igreja, a praça parecia ainda mais barulhenta. As conversas aumentaram como fogo em palha seca. Você viu? Uma mulher cochichou. Mariana viúva casando com Bernardo Sampaio. Está muito esquisito. Mariana sentiu o rosto queimar. Bernardo, ao lado dela, manteve a postura de quem não devia explicação a ninguém. Mas quando viraram a esquina, ele falou baixo. Agora a senhora precisa ir comigo até a fazenda. Mariana parou. Agora? Sim, ele respondeu. Se a senhora ficar aqui, vão dizer que foi invenção, e eu preciso que a cidade acredite. Mariana respirou fundo, olhando as ruas de terra, as casas simples, o céu já mudando de cor. O senhor sabe o que está me pedindo, não sabe? Ela disse, tentando manter a calma. Eu vou deixar minha vida inteira para trás assim, de um dia para o outro. Bernardo encarou Mariana com um misto de culpa e urgência. Eu sei, dona Mariana, e eu não tenho como pagar isso hoje, mas eu vou dever para a senhora para o resto da vida. Dever não é amor, Bernardo. Ele apertou a mandíbula. Eu sei. Foram caminhando até onde o cavalo de Bernardo estava amarrado. O animal relinchou impaciente. Bernardo pegou as rédeas e ajudou Mariana a subir na carroça pequena. O caminho até a fazenda era longo. A estrada de terra vermelha parecia engolir o sol. Em volta, campos abertos, cercas de madeira, o canto distante de um sabiá. O interior de Minas Gerais era assim vasto, quente e silencioso. Mariana observava Bernardo guiando o cavalo. O corpo dele se movia com força contida,
como se cada músculo tivesse sido treinado pela vida dura. E mesmo assim, havia algo nele quebrado, uma solidão que nenhum braço forte consertava. Depois de um tempo em silêncio, Mariana perguntou: Bernardo, me diga a verdade. Quem é o senhor de verdade? Não o fazendeiro que a cidade conhece, mas o homem por trás disso. Bernardo demorou a responder como se nunca tivesse sido perguntado aquilo. Eu cresci sem pai, ele disse. Por fim, minha mãe me criou na roça trabalhando até cair. Quando ela partiu, eu tinha só 20 anos. A terra ficou para mim. Eu virei homem sem aprender a ser gente. Mariana ficou quieta, ouvindo. Trabalhei como um condenado, ele continuou. Fiz a fazenda crescer. Ganhei respeito, ganhei dinheiro. Mas ele riu sem alegria. Dinheiro não senta à mesa com você. Mariana sentiu a tristeza na voz dele. E por que ninguém nunca entrou na sua vida? Ela perguntou. Bernardo apertou as rédeas. Porque eu aprendi cedo que quando a gente confia demais, a vida cobra. Mariana olhou o perfil dele e entendeu. Aquele homem não era frio, era ferido. A fazenda apareceu no horizonte. A casa grande de madeira com varanda comprida e telhado antigo. Um lugar bonito, mas com ar de vazio. Sem risos, sem movimento, sem calor humano. Quando chegaram, um capataz velho, seu Tião, veio correndo preocupado. Patrão, graças a Deus, o senhor chegou. Ele parou ao ver Mariana. E essa moça? Bernardo desceu e ajudou Mariana com cuidado, como se o gesto também fosse parte da encenação. Seu Tião, esta é a minha esposa, Mariana Sampaio. Seu Tião arregalou os olhos. Esposa? Mariana percebeu. Aquela palavra dita ali tinha peso diferente. Na cidade era fofoca. Ali era vida real, teto, cama, rotina. E a tristeza dela acordou de novo. Seu Tião, ainda confuso, tirou o chapéu em respeito. Dona Mariana, seja bem-vinda. Mariana forçou um sorriso pequeno, educado. Obrigada, seu Tião. Bernardo se virou para Mariana e falou baixo, com a seriedade de quem carrega bomba no bolso. A partir de agora, a senhora precisa confiar em mim. Hoje, só hoje é o dia mais perigoso. Perigoso por quê? Mariana perguntou, o coração apertando. Bernardo olhou para a casa, depois para o horizonte, como se medisse o tempo. Porque é hoje que a mentira vai ser testada. E se falhar, ele parou, a voz baixa e dura. Não vai sobrar nem a fazenda, nem eu. Mariana sentiu um arrepio. E naquele instante, sem entender tudo, ela percebeu que tinha entrado num mundo onde a dor não era só lembrança, era presente. Antes de entrar na casa, Bernardo disse ainda quase num sussurro. E tem outra coisa. Mais tarde eu vou mostrar uma prova, algo guardado há anos. Quando a senhora ver, vai entender por que eu escolhi a senhora. E vai ficar sem chão, Mariana. Encarou ele sem conseguir responder. E eles entraram. A casa cheirava a madeira, a café velho, a solidão. E Mariana, ali no meio daquele silêncio, percebeu que o pior ainda nem tinha começado. Mariana entrou na casa com passos contidos, como quem pisa em terreno que não conhece. A sala era ampla, simples, organizada demais para um lugar sem mulher. Móveis antigos, mesa grande de madeira, cadeiras alinhadas. Tudo limpo, mas frio. Faltava presença humana. A senhora pode deixar suas coisas ali, Bernardo disse, apontando para um quarto ao fundo. É o quarto principal? Mariana parou. O quarto principal? Sim. Ele pigarreou, visivelmente desconfortável. Para quem olhar de fora faz sentido. Ela entendeu o que ele queria dizer. Aquela farsa precisava ser perfeita. Não se preocupe, Mariana, respondeu com firmeza contida. Eu sei separar a aparência de verdade. Ao entrar no quarto, o coração dela apertou. A cama grande, feita com cuidado, parecia nunca ter sido dividida. Um travesseiro apenas. Pousou a pequena trouxa no chão e se sentou na beira da cama, sentindo o peso real da decisão que tomara. A lembrança do marido veio sem pedir licença. Ele tinha partido ali perto, naquela mesma região, 3 anos antes. Um homem simples bom, que a vida levou cedo demais. Desde então, Mariana aprendeu a acordar sozinha, a comer em silêncio, a ser forte, porque não tinha escolha. Ela passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Eu consigo, murmurou para si mesma. Eu sempre consegui. Do lado de fora, Bernardo conversava baixo com seu Tião.
Patrão, isso tudo tá me parecendo grande demais. Eu sei, Bernardo respondeu, mas não tem volta. A dona Mariana parece moça direita. É por isso mesmo que ela tá aqui. Seu tião coçou a cabeça. O senhor confia nela? Sim, Bernardo olhou para a porta do quarto fechado. Mais do que confio em mim mesmo. Quando Mariana saiu alguns minutos depois, já com o vestido ajeitado e o rosto recomposto, Bernardo percebeu algo que não tinha notado antes. Aquela mulher carregava tristeza, sim, mas também uma força silenciosa que não se aprendia na roça. A senhora está bem? Ele perguntou. Estou ela, respondeu. Só preciso saber como funciona a sua casa. Não funciona, Bernardo, disse com um meio sorriso triste. Sobrevive. Mariana caminhou até a mesa da cozinha. Então vamos começar mudando isso. Ela arregaçou levemente as mangas e abriu o armário. Encontrou mantimento simples, pouca variedade, tudo organizado de forma prática. Pegou uma panela. O senhor já comeu? Não, geralmente eu como qualquer coisa no fim do dia. Hoje não, ela respondeu sem agressividade. Hoje o senhor vai sentar à mesa. Bernardo ficou parado sem saber o que dizer. Não era comum alguém decidir coisas dentro da casa dele. Enquanto Mariana preparava um café simples, o silêncio foi quebrado por uma pergunta que ela guardava desde a praça. Bernardo, o senhor não me contou tudo. Ele encostou no batente da porta. Eu avisei que tinha coisas que não podia dizer. Eu não quero detalhes, ela respondeu mexendo o café. Quero saber uma coisa só. O senhor pretende sair dessa história sozinho? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Quando tudo acabar, o senhor vai desaparecer da minha vida como se nada tivesse acontecido. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com honestidade dura. Eu planejei isso tudo pensando que ficaria sozinho no final. Sempre achei que esse era meu destino. Mariana virou-se devagar encarando-o. Então o senhor errou no começo, disse ela. Porque ninguém passa por isso e sai igual. Ele não respondeu, porque no fundo sabia que ela tinha razão. Sentaram-se, à mesa comeram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, mas carregado de pensamentos. Mariana foi a primeira a quebrá-lo. O senhor sabe o que mais dói numa viúva? Não, Bernardo respondeu baixo. Não é a perda. É o que vem depois. O mundo acha que a gente acaba junto com quem partiu, que a gente não pode mais rir, sonhar, nem recomeçar. Ela respirou fundo. E a gente aprende a ficar de pé sozinha, mesmo quando dói. Bernardo apertou os dedos sobre a mesa. Eu nunca pensei nisso. Pois pense, Mariana respondeu. Porque agora, enquanto essa história durar, eu não vou ser um peso. Vou ser presença mesmo que seja fingimento. Bernardo levantou os olhos e a encarou com respeito novo. A senhora não é peso nenhum, dona Mariana. Ela levantou-se recolhendo os pratos. Ainda bem. À noite a casa ficou quieta demais. Mariana se deitou cedo, mas demorou a dormir. Do outro lado da parede, Bernardo permanecia acordado, sentado na cadeira, olhando para as próprias mãos. Dois adultos marcados pela vida, dois estranhos, dividindo o mesmo teto. Nenhum deles sabia ainda, mas aquela dor compartilhada estava começando a criar algo perigoso. Vínculo. E quando isso acontece, não há acordo que segure. O dia amanheceu cedo na fazenda. Antes mesmo do sol aparecer por completo, o som dos galos e o rangido distante do curral já anunciavam que ali não havia espaço para preguiça. Mariana acordou assustada por um instante, sem reconhecer o quarto até lembrar onde estava e por quê. Vestiu-se em silêncio com cuidado, para não fazer barulho. Quando saiu para a cozinha, encontrou Bernardo já de pé, lavando o rosto na bacia de água fria. Ele usava apenas a camisa branca aberta no peito, revelando o corpo forte marcado por anos de trabalho. Pesado. Mariana desviou o olhar por respeito e por não entender por que aquele simples detalhe fez seu coração bater mais rápido. Bom dia, ela disse firme. Bom dia, Bernardo, respondeu ajeitando a camisa rapidamente, um pouco constrangido. O silêncio voltou a se instalar, mas não era o mesmo do dia anterior. Havia algo novo ali, a consciência de que agora dividiam uma vida, mesmo que só no papel. Sentaram-se à mesa para o café. Mariana serviu os dois com naturalidade,
como se fizesse aquilo há anos. Precisamos conversar, Bernardo disse, quebrando o silêncio. Ela assentiu. Sobre o acordo, ele continuou. Para não haver confusão nem dor desnecessária. Mariana pousou a xícara devagar. Eu concordo. Bernardo respirou fundo. Isso aqui não é um casamento de verdade. Não quero que a senhora se sinta presa nem enganada. Cada um dorme no seu espaço. Nada de obrigação, nada de toque, nada de sentimento. As palavras foram ditas com cuidado, mas mesmo assim cortaram. Mariana manteve o rosto sereno, embora algo por dentro tivesse se contraído. O senhor acha que eu não sei disso? Respondeu com calma. Eu aceitei fingir ser sua esposa, não deixar de ser quem eu sou. Então estamos acordo, Bernardo disse aliviado. Quando tudo acabar, a senhora segue sua vida. Livre. Livre, ela repetiu quase como se testasse a palavra. E o senhor? Ele hesitou. Eu resolvo o que tiver que resolver. Mariana percebeu ali um vazio enorme. Falava do futuro como quem não se incluía nele. Bernardo, ela disse, olhando diretamente para ele. Acordos feitos na dor costumam sair caros, mesmo quando não envolvem amor. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos. Eu sei, por isso estou tentando não criar mais estragos. Depois do café, Bernardo saiu para o trabalho pesado da fazenda. Mariana ficou organizando a casa, abrindo janelas, deixando o sol entrar. Aos poucos, o lugar começou a parecer menos frio. No fim da manhã, alguns trabalhadores passaram pela varanda e cumprimentaram Mariana com respeito. Bom dia, dona Mariana. Bom dia, ela respondeu com um sorriso discreto. A palavra dona ecoou diferente dentro dela. Não era só tratamento, era papel social, identidade nova. À tarde, Bernardo voltou suado, cansado. Mariana levou uma jarra de água até ele. Obrigado, ele disse, bebendo com sede. A senhora não precisava sim, ela interrompeu. Estamos juntos nisso, queira ou não. Ele a olhou com atenção. A senhora não. Tem medo? Ela pensou por um instante antes de responder. Medo eu tenho desde o dia em que fiquei viúva. Isso aqui é só mais uma travessia. Bernardo sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que aquela mulher não estava ali apenas por ele, estava ali lutando contra as próprias dores. À noite, sentaram-se novamente à mesa. Conversaram pouco, mas houve algo diferente. Respeito sincero. Antes de se recolherem, Bernardo parou na porta do quarto. Mariana chamou em voz baixa. Ela virou-se. Obrigado, pelo quê? Por não transformar isso num inferno maior do que já é. Ela respondeu, com um leve aceno de cabeça. Boa noite, Bernardo. Boa noite. As portas se fecharam, 2 quartos, 2 silêncios, mas pela primeira vez, nenhum dos dois se sentia completamente sozinho. O acordo estava feito sem amor, sem promessa, mas a vida raramente respeita acordos. Os dias começaram a correr de um jeito estranho na fazenda Sampaio. Não eram rápidos nem lentos, eram densos. Cada amanhecer trazia consigo o peso do que não era dito. Mariana passou a acordar cedo, quase junto com Bernardo. O cheiro do café se espalhava pela casa antes mesmo do sol tocar o telhado. A fazenda, antes silenciosa demais, começou a produzir sons novos. Passos pela cozinha, panela no fogo, janela sendo aberta. Bernardo notou isso logo no primeiro dia. A casa, ele disse, parando no meio da sala. Parece diferente. Mariana sorriu de leve. Casa vazia, não fala. Casa habitada, sim. Ele não respondeu, mas aquela frase ficou com ele o dia inteiro. No curral, enquanto trabalhava com os peões, Bernardo se pegava pensando em Mariana, andando pela varanda, cuidando das plantas secas, varrendo o chão de madeira. Era estranho perceber que alguém ocupava aquele espaço sem pedir permissão, e ao mesmo tempo parecia certo. À tarde, Mariana foi até o curral levar o almoço. Nunca tinha feito aquilo antes, mas sentiu que devia. Não precisa vir até aqui, Bernardo disse, limpando o suor da testa. Precisa sim, ela respondeu. O senhor vive trazendo trabalho para dentro de casa. Hoje eu trouxe casa para o trabalho. Ele riu curto, quase esquecido de como era rir. Sentaram-se à sombra de uma árvore grande. Comeram em silêncio, ouvindo o vento passar pelo capim alto. Bernardo, Mariana, disse sem olhar diretamente para ele. Essa fazenda tem história, dá para sentir.
Ele assentiu. Foi aqui que minha mãe partiu. Mariana virou-se rapidamente. Me desculpe, eu não sabia. Não precisa, ele respondeu. Pouca gente sabe e quase ninguém pergunta. Ele respirou fundo antes de continuar. Ela adoeceu rápido. Não teve médico, não teve milagre. Eu segurei a mão dela até o último momento. Depois disso, ele deu de ombros. Fiquei só com a terra. Mariana sentiu um nó na garganta. Então essa fazenda não é só trabalho para você. É memória. É tudo, Bernardo respondeu. Voltaram para casa juntos. Na varanda, Mariana percebeu um baú antigo encostado na parede coberto de poeira. O que tem ali? Perguntou. Bernardo hesitou. Coisas que eu ainda não tive coragem de mexer. Mariana não insistiu, mas algo naquele baú parecia guardar mais do que objetos. À noite a chuva caiu forte. Mariana acordou com o barulho das telhas. O vento sacudia as janelas. Por instinto levantou-se e foi até a sala. Encontrou Bernardo sentado olhando a chuva cair. Também não consegue dormir quando chove? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Chuva me lembra que tudo pode desabar de uma hora para outra. Ela sentou-se na cadeira ao lado, mantendo distância. Quando meu marido partiu, chovia. Ela disse pela primeira vez em muito tempo. Eu achei que o mundo ia acabar junto. Bernardo fechou os olhos. E não acabou. Mas mudou tudo. Ficaram ali ouvindo a chuva. 2 adultos marcados pela perda. Nenhuma promessa, nenhum toque, mas uma compreensão silenciosa que começava a se formar. A fazenda, antes muda, agora parecia observar os dois como se reconhecesse algo que eles ainda não tinham coragem de admitir. Porque quando uma casa começa a falar, é sinal de que algo vivo está acontecendo dentro dela. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço. O tempo seguiu seu curso, mas o passado não respeitava relógio. Ele aparecia nos cantos da casa nos silêncios longos demais, nos olhares que se desviavam antes de dizer algo importante. Numa manhã mais fria, Mariana encontrou Bernardo parado diante do baú antigo da varanda. Ele estava ali fazia um tempo, mãos apoiadas na tampa como se travasse uma luta silenciosa. "O senhor vai abrir?" Ela perguntou com cuidado. Bernardo demorou a responder. "Esse baú guarda o que eu tentei esquecer", disse por fim. Mas esquecer nunca funcionou muito comigo. Mariana aproximou-se devagar. Às vezes, o que a gente evita é justamente o que nos mantém presos. Ele respirou fundo e levantou a tampa. Dentro havia papéis amarelados, um chapéu velho de mulher, um lenço bordado à mão. Bernardo pegou o lenço com cuidado exagerado. "Era da minha mãe", disse com a voz mais baixa. "Ela bordou isso quando eu ainda era menino." Mariana sentiu o aperto no peito. Aquela dor não tinha idade. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal agora e deixe nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Ela acreditava que a terra ia nos proteger. Bernardo continuou. Que se a gente cuidasse dela, ela cuidaria da gente. "E cuidou?" Mariana perguntou. Ele deu um sorriso triste. "A terra ficou. Ela não." Bernardo sentou-se ao lado dela na varanda. "Eu também guardei coisas por muito tempo", Mariana confessou. "Roupas, cartas, até perceber que não era amor que me mantinha ali. Era medo de seguir em frente." Bernardo fechou o baú devagar. "O problema é que seguir em frente parece sempre uma traição." "Não é", Mariana respondeu. "É sobrevivência." Mais tarde, Bernardo saiu para resolver assuntos na cidade. Mariana ficou sozinha na casa grande. Enquanto varria o quarto, abriu sem querer uma gaveta que não conhecia. Dentro encontrou um pequeno retrato antigo. Bernardo mais jovem ao lado de uma mulher simples sorrindo. O coração de Mariana apertou. Não por ciúme, mas por entender que havia ali uma história que nunca fora contada. Quando Bernardo voltou, encontrou Mariana sentada à mesa, o retrato diante dela. Ele parou na porta. "Eu devia ter contado", disse antes mesmo que ela perguntasse. "Quem é ela?" Mariana falou com calma. "Uma mulher que quase foi minha esposa." Bernardo respondeu. "Quase." Mariana levantou os olhos. "O que aconteceu?" Ele puxou a cadeira e sentou-se pesado. "Eu escolhi a fazenda. Escolhi crescer, juntar terra, ganhar respeito. Achei que teria tempo depois.
E não teve, Mariana completou. Não, ele confirmou. Ela cansou de esperar. O silêncio que se seguiu não foi de acusação, foi de compreensão dolorosa. Bernardo, Mariana disse com cuidado. A gente não erra por ser mau. Erra por não saber amar na hora certa. Ele fechou os olhos sentindo o peso daquelas palavras. Eu tenho medo de errar de novo. Todos temos, ela respondeu. A diferença é o que fazemos com esse medo. Naquela noite, Mariana demorou a dormir. Pensou no homem que perdera, no homem que vivia naquela casa e em como o passado deles não desapareceria só porque o presente exigia fingimento. Do outro lado da parede, Bernardo também estava acordado. Pela primeira vez em anos, percebeu que alguém enxergava suas falhas e ainda assim permanecia. O passado não tinha ido embora, mas pela primeira vez ele não estava sozinho. Os dias seguintes passaram com uma calma enganosa. Por fora, a rotina da fazenda seguia firme. Por dentro, algo começava a mudar. Silencioso, quase imperceptível, mas irreversível. Mariana passou a conhecer cada canto da casa. Sabia qual janela rangia com o vento, qual tábua da varanda afundava sob o pé, qual copo. Bernardo sempre pegava sem perceber. Pequenas coisas, detalhes que só quem convive começa a notar. Bernardo, por sua vez, começou a reparar nela de um jeito diferente. Não como a esposa de mentira, mas como mulher. Era no jeito como Mariana prendia o cabelo no fim da tarde cansada ou na forma como fechava os olhos por um segundo antes de começar o jantar, como se pedisse forças em silêncio. Aquilo mexia com ele mais do que qualquer palavra. Numa tarde quente, Bernardo voltou mais cedo do curral. Encontrou Mariana sentada na varanda, costurando um vestido antigo. O sol batia de lado, iluminando o rosto dela. Por um instante ele parou, apenas olhou. "O senhor está bem?" Mariana perguntou, sentindo a presença dele. Joaquim pigarreou como se tivesse sido pego fazendo algo errado. "Estou só cansado." Ele sentou-se na outra ponta da varanda. Ficaram em silêncio, mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio que dizia coisas demais. Bernardo, Mariana falou sem levantar os olhos da costura. "Posso te perguntar algo?" "Pode." "Se tudo isso acabar amanhã, o senhor vai sentir falta?" Ele demorou a responder. Olhou o horizonte, a terra vermelha, o céu aberto. "Vou disse sincero, mas não da farsa." Mariana parou a costura. "Do que, então?" Ele respirou fundo. De não comer mais em silêncio, de chegar em casa e ter alguém ali. E de ele parou escolhendo as palavras. De não ser invisível. Mariana sentiu o coração apertar. Aquela frase carregava anos de solidão. "O senhor nunca foi invisível, Bernardo," ela disse com suavidade. Só estava cercado de gente que não enxergava. Ele virou o rosto para ela. Pela primeira vez, os dois se olharam por mais tempo do que o necessário. Não havia desejo explícito, havia reconhecimento. Naquela noite, durante o jantar, Bernardo deixou o copo cair. Mariana se levantou rápido para ajudar. As mãos dos dois se tocaram por acidente. Foi rápido, mas foi o suficiente. Os dois se afastaram no mesmo instante, como se tivessem cruzado uma linha invisível. "Desculpe, Bernardo", disse tenso. "Não foi nada", Mariana respondeu, mas o coração dela batia mais forte do que devia. Depois disso, o acordo começou a pesar. Não porque fosse difícil cumprir, mas porque estava ficando difícil fingir que nada estava acontecendo. Mariana se pegou pensando em Bernardo antes de dormir. Bernardo passou a acordar imaginando como seria a vida se aquilo não fosse mentira, mas nenhum dos dois dizia nada. Até que, numa madrugada, Mariana teve um pesadelo. Acordou assustada, respirando rápido. Sem pensar, abriu a porta do quarto. Bernardo estava sentado na cama como se também não dormisse. "Está tudo bem?" ele perguntou, levantando-se num pulo. Mariana hesitou, depois assentiu, mas a voz falhou. "Foi só um sonho ruim." Bernardo ficou ali sem saber se podia se aproximar. Mariana falou primeiro. "Às vezes a dor do passado volta quando a gente começa a sentir algo bom." Ele entendeu exatamente o que ela queria dizer. "Eu não sei lidar com isso", Bernardo confessou. "Com essa sensação." "Nem eu", Mariana respondeu. "Fingir que
Não sente machuca mais. Eles ficaram ali de pé separados por poucos passos e por muitos medos. Não houve abraço, não houve beijo, mas houve algo talvez mais forte. A certeza de que o acordo estava rachando. E quando um olhar muda, não há como voltar a ser quem se era antes. Mariana voltou para o quarto. Bernardo permaneceu acordado, passando a mão no rosto, tentando entender quando aquela mulher deixou de ser apenas parte de um plano e passou a ser parte dele. A notícia do casamento correu a cidade inteira, mas foi na festa da colheita que todo mundo quis ver com os próprios olhos se aquilo era verdade ou só conversa. Era a noite mais aguardada do ano. Lampiões pendurados nos galhos, mesas compridas com comida farta. Sanfona tocando e gente rodando pelo terreiro como se o mundo não tivesse tristeza. Mariana tentou recusar. Eu não tenho roupa para essas coisas, disse, ajeitando um vestido simples diante do espelho rachado. E nem cabeça. Bernardo estava na porta do quarto, segurando o chapéu nas mãos, como quem segura uma culpa. A gente precisa ir. Se eu aparecer sozinho, vão dizer que é mentira. Se você não for, vão dizer que eu te escondo. Mariana respirou fundo. E se eu for, vão dizer que eu estou feliz. Bernardo abaixou o olhar. Eu sei. Por um momento, os dois ficaram quietos, sentindo a mesma dor. A dor de ser julgado por gente que não sabe metade do que acontece. Mariana terminou de vestir o traje mais apresentável que tinha. Prendeu o cabelo com cuidado. Quando saiu do quarto, Bernardo ficou imóvel por um segundo. Não era exagero nem galanteio. Foi surpresa genuína. Mariana estava bonita de um jeito sereno. O luto ainda morava nela, mas agora dividia espaço com uma dignidade que chamava a atenção. Você está muito bonita, Bernardo disse, quase sem perceber que usou você. Mariana notou, e o coração dela deu uma pequena descompassada. Não diga isso, ela respondeu rápido. Lembre do nosso acordo. Bernardo engoliu seco. Eu lembro. Mas ele lembrava, e ao mesmo tempo parecia começar a esquecer. Na cidade a festa estava cheia. Ao chegarem, todos olharam. Alguns sorriram, outros cochicharam. Mariana sentiu o peso daquilo como se carregasse um saco de pedras nas costas. Uma mulher mais velha se aproximou, olhos curiosos, sorriso fino. Mariana, quem diria, hein? Estava escondido esse destino. Mariana forçou, um sorriso educado. Destino não avisa, dona Cícera. Bernardo passou o braço perto das costas de Mariana, sem encostar de verdade, apenas para parecer natural diante dos outros. Mesmo sem toque, o corpo dele, perto do dela, provocou um calor estranho. Mariana percebeu e se odiou por perceber. Andaram pelo terreiro. Bernardo cumprimentava homens conhecidos. Mariana cumprimentava mulheres que ela mal lembrava o nome. Tudo parecia uma peça ensaiada até a música mudar. A sanfona puxou um forró antigo e alguém gritou: Vamos, Bernardo, mostra pra gente essa esposa. Mariana congelou. Bernardo olhou para ela sério. Se você não quiser, eu não te obrigo. Mariana viu sinceridade ali e isso a tocou mais do que qualquer insistência. Ela respirou fundo. Eu vou, disse. Só não me faça passar vergonha. Bernardo estendeu a mão firme e respeitoso. Eu nunca faria isso. Mariana colocou a mão na dele e naquele instante algo mudou. Porque agora havia toque pele com pele. O calor da mão de Bernardo era real. Não tinha como fingir que não sentiu. Eles foram para o meio do terreiro. Bernardo guiou com cuidado. Não dançava como homem de festa. Dançava como quem aprendeu na vida. Firme, contido, mas presente. Mariana se deixou levar tentando manter o rosto calmo, mas o coração dela estava agitado. A cidade inteira olhava. E por alguns segundos Mariana esqueceu que era viúva, esqueceu o luto, esqueceu o acordo. Só sentiu o chão sobre os pés e o braço forte de Bernardo próximo o bastante para protegê-la do mundo. Bernardo, por sua vez, olhou para Mariana de perto e sentiu um aperto estranho. Ele estava acostumado a lidar com boi bravo, tempestade seca, mas não estava acostumado a lidar com aquele sentimento crescendo no peito. Quando a música acabou, Mariana se afastou rápido como se acordasse de um sonho perigoso. Chega ela, disse pegando o copo de água que alguém ofereceu. Já fizemos o suficiente.
Bernardo assentiu, mas não conseguiu tirar os olhos dela. Foi então que um homem se aproximou de Bernardo. Um sujeito bem vestido, de postura rígida, olhar duro como alguém que se achava dono da verdade. Bernardo Sampaio, ele disse, sem sorrir. Podemos conversar? Mariana observou de longe. Não era briga, não era perseguição, era outra coisa. Um encontro formal carregado de tensão. Bernardo apertou a mandíbula. Agora não. O homem olhou para Mariana avaliando. É ela, então. Mariana sentiu um frio, na nuca. Bernardo se colocou meio na frente instintivo, como se pudesse barrar o olhar do outro. Respeito, disse com voz baixa e perigosa. O homem deu um sorriso curto. Esposa, claro. E se afastou, deixando no ar uma ameaça que não precisava ser falada. Mariana se aproximou preocupada. Quem é aquele? Bernardo demorou a responder. Olhou para o céu escuro como se pedisse paciência. É alguém ligado ao que eu te falei, disse por fim. Ao que eu ainda não posso te contar. Mariana sentiu o coração apertar. Bernardo, eu não gosto de ser a última a entender. Ele encarou Mariana com um olhar que misturava dor e culpa. Eu sei. E quando chegar a hora eu vou te contar tudo. Eu juro. Mas hoje, só hoje, eu preciso que você continue sendo minha esposa na frente de todos. Mariana olhou em volta. A festa continuava. Gente rindo, gente cantando, gente vivendo. E ali no meio daquela alegria emprestada, Mariana percebeu uma tristeza escondida. Ela estava começando a se apegar ao único homem que parecia enxergá-la de verdade, e isso podia destruir os dois. Eles voltaram para a fazenda em silêncio. No caminho, o som distante da sanfona ainda ecoava, mas agora parecia uma lembrança amarga. Quando chegaram na varanda, Mariana finalmente falou. Hoje, por alguns minutos, pareceu real. Bernardo parou sem coragem de olhar direto. Para mim também. Mariana respirou fundo, segurando as lágrimas. Então não dance mais comigo, Bernardo. Ele levantou os olhos ferido. Por quê? Mariana respondeu com a voz baixa, quebrada, sincera. Porque eu não sei dançar sem sentir. E entrou para o quarto, deixando Bernardo sozinho na varanda, com o chapéu na mão, e um coração que já não obedecia mais ao acordo. A madrugada na fazenda Sampaio parecia mais fria do que devia. O vento entrava pelas frestas da madeira e fazia a lamparina balançar, projetando sombras nas paredes. Mariana não conseguiu dormir. A dança ainda estava no corpo dela, como se a música tivesse ficado presa nos ossos. E a frase que disse antes de entrar no quarto continuava latejando. Eu não sei dançar sem sentir. Do outro lado da casa, Bernardo também não dormia. Ele ficou sentado na varanda, chapéu no colo, olhando para o escuro, como se o escuro pudesse dar respostas. Passou um tempo. Mariana ouviu o rangido da cadeira e os passos dele indo e voltando. Sem planejar, ela abriu a porta do quarto e saiu. Bernardo estava lá na varanda com os cotovelos nos joelhos. Quando a viu, se levantou rápido como se estivesse sendo pego em falta. Eu te acordei? Mariana perguntou. Não, ele respondeu sincero. Eu já estava acordado faz um tempo. Mariana caminhou devagar até a beira da varanda, olhou o céu. Não havia lua cheia, só um brilho fraco escondido por nuvens finas. Tudo parecia suspenso. Você ficou diferente depois da festa, Bernardo disse. Mariana respirou fundo sem olhar para ele. Eu fiquei com vergonha de mim mesma. Bernardo franziu a testa. Vergonha por quê? Ela virou o rosto, os olhos brilhando. Porque eu me senti viva. E para uma viúva isso às vezes parece pecado. Bernardo ficou quieto. Ele não sabia discutir fé ou culpa, mas conhecia dor. Conhecia muito. Mariana continuou com a voz baixa. Quando meu marido partiu, eu prometi para mim mesma que não ia me dar o direito de amar ninguém de novo. Eu achei que era assim que se honra quem se foi. Bernardo deu um passo pequeno mais perto, sem invadir. E você acredita nisso ainda? Mariana apertou as mãos, tentando segurar o tremor. Eu não sei. Eu só sei que hoje eu dancei e por alguns minutos eu esqueci tudo. E aí me veio um medo, como se eu estivesse traindo o passado. Bernardo olhou para o chão, como se escolhesse as palavras. Minha mãe dizia que a gente não trai quem parte quando continua vivendo. A gente honra. Mariana finalmente olhou para ele. A surpresa no rosto era sincera.
Você lembra do que ela dizia? Lembro de muita coisa, Bernardo respondeu. Só não lembro de ter usado isso para mim. O silêncio caiu, mas não era desconfortável. Era cheio de coisas engasgadas. Mariana foi direta como sempre. Aquele homem da festa. O que ele quis dizer com "é ela", então? Bernardo travou. Mariana viu na hora. Bernardo, eu não sou objeto. Não sou ela para ninguém. Ele passou a mão no rosto como se cansasse de carregar segredo. Eu sei, e isso é o que mais me dói. Mariana se aproximou mais um pouco. Agora, os dois separados por quase nada, só uma distância de respeito. Então, me diga a verdade. Por que você precisava de uma esposa hoje? Por que tinha que ser antes do pôr do sol? Por que essa pressa? Bernardo respirou fundo. O peito dele subia e descia como se segurasse um peso invisível. Porque existe um compromisso antigo, Mariana. Um compromisso que eu herdei quando meu pai ele parou e a palavra pai saiu amarga. Quando meu pai ainda era vivo. Mariana arregalou os olhos. Mas você disse que cresceu sem pai. Cresci sem ele por perto, mas o nome dele me seguiu. Bernardo encostou na coluna da varanda e falou como quem confessa diante de um juiz. Meu pai foi um homem que fez muita coisa errada. E antes de partir, ele deixou um acordo com gente importante da região. Eu herdei a terra e herdei a dívida moral. Mariana sentiu um arrepio. E essa dívida envolve casamento? Bernardo assentiu olhando para o escuro. Envolve respeitabilidade. Envolve parecer um homem de família. Porque se eu não fosse, eu seria considerado indigno de continuar com o que é meu. Mariana estreitou os olhos tentando entender. Mas indigno perante quem? A cidade? Bernardo respondeu com a voz dura. Perante quem decide coisas sem pedir licença para ninguém. Gente que não usa arma para ameaçar usa papel. Assinatura influência. Mariana entendeu. Não era perseguição, não era fuga. Era uma armadilha, social e legal amarrada em promessas antigas. Pior porque não se derruba com força, se derruba com verdade. Ela ficou alguns segundos em silêncio até dizer. E você me colocou no meio disso. Bernardo levantou o olhar cheio de culpa. Eu te coloquei porque eu não tinha mais ninguém. E porque ele parou engolindo seco. Porque eu confiei em você. Mariana respondeu firme, mas sem gritar. Confiar é diferente de usar. A frase bateu nele como tapa. Você tem razão, Bernardo disse. E eu não durmo direito desde aquele dia na praça. Eu fico pensando que se eu estivesse sozinho, eu pagaria o preço sozinho. Mas agora você está aqui e eu tenho medo de você pagar por algo que não fez. Mariana respirou fundo com lágrimas teimosas nos olhos. Eu já pago por coisas que eu não fiz desde que fiquei viúva, ela sussurrou. Pagar virou hábito. Bernardo se aproximou mais um passo. A voz dele saiu quase quebrada. Eu não queria que você sofresse mais. Eu só queria sobreviver. Mariana olhou para ele e naquele olhar havia tristeza e compaixão. Ela entendeu uma coisa importante. Bernardo não era um homem ruim. Era um homem encurralado por promessas de gente que já partiu. E o sofrimento, quando é compartilhado, às vezes cria laços perigosos. Mariana falou com calma, como quem decide algo. Então vamos fazer direito. Se eu vou estar nessa história, eu não vou ser figurante. Eu vou saber o que está acontecendo e eu vou ajudar se eu puder. Bernardo arregalou os olhos. Você faria isso? Eu não sei amar pela metade. Mariana respondeu com a voz firme. Nem viver pela metade. Se eu dei minha palavra, eu vou até o fim. Bernardo ficou olhando para ela como se pela primeira vez acreditasse que não estava sozinho no mundo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não disse. Apenas respirou fundo e o olhar dele desceu rápido para a boca dela e voltou para os olhos. Ele se conteve. Mariana percebeu e também se conteve. Ali na varanda, os dois entenderam que o acordo sem amor já não era tão simples, porque havia verdade demais surgindo entre um silêncio e outro. O dia seguinte nasceu com um sol vermelho, daqueles que parecem avisar que alguma coisa vai mudar. Mariana acordou cedo e encontrou a casa quieta. Bernardo já estava de pé, mas não tinha ido ao curral. Estava no escritório, a porta apenas encostada.
Mariana percebeu que ele não estava trabalhando, estava esperando, como se tivesse passado a noite inteira decidindo algo. Ela bateu de leve. Posso entrar? Bernardo levantou o rosto. Os olhos dele estavam fundos como se não tivesse dormido. Pode. Mariana entrou e viu a gaveta trancada aberta. Um envelope grosso estava sobre a mesa desamarrado. Bernardo mantinha uma mão em cima dele, como se temesse que aquilo escapasse. Você vai me mostrar? Mariana disse, sem ser pergunta. Bernardo respirou fundo devagar. Eu vou. Porque depois do que você disse na varanda, eu percebi que já te coloquei nessa história até o pescoço. Não é justo te manter no escuro. Mariana se aproximou com calma. O coração dela batia forte, mas ela não demonstrava. Aprendeu a controlar a expressão desde o luto. A dor ensinou. Bernardo puxou de dentro do envelope alguns papéis amarelados, escritos com letra antiga, com carimbo e assinatura. Colocou sobre a mesa como quem coloca um peso. Isso aqui é a escritura verdadeira da fazenda, ele disse. Mariana arregalou os olhos. Mas a fazenda já é sua. Bernardo soltou um riso curto sem alegria. É aí que está. No papel que a cidade conhece, ela é minha. No papel que vale de verdade, depende de uma condição. Mariana sentiu o sangue esfriar. Que condição? Bernardo apontou para um trecho e falou com a voz rouca de vergonha. Meu pai deixou registrado que a terra só ficaria comigo se eu constituísse família dentro de um prazo. Se eu não cumprisse a escritura, passaria para outra parte que ele escolheu. Mariana encarou os papéis como se estivessem vivos. Outra parte quem? Bernardo hesitou, mas falou. Um grupo de homens influentes da região. Gente que emprestou dinheiro para o meu pai e fez ele assinar coisas para salvar o próprio couro. Quando ele partiu, eles ficaram com o poder do acordo. Mariana levou a mão à boca. Então, o seu medo não era de violência. Era de perder tudo. Bernardo baixou o olhar. Eu disse que não sairia vivo, porque para mim era isso. Se eu perdesse a fazenda, eu perdia a casa da minha mãe. Eu perdia os trabalhadores que dependem daqui. Eu perdia o nome. E eu virava um homem sem chão. Eu já fiquei sem chão uma vez, não suportaria outra. Mariana respirou fundo tentando processar. Mas então Bernardo puxou outro papel de dentro do envelope, um papel menor dobrado com cuidado. E tem mais, ele disse. Mariana olhou para o papel. O que é? Bernardo abriu devagar. Havia uma frase escrita à mão com letra antiga assinada por um tabelião. Bernardo falou baixo, como se tivesse vergonha de pronunciar. Esse papel diz que quando tudo fosse regularizado, eu deveria passar a fazenda para o nome da minha esposa, como prova de que eu tinha cumprido o acordo de boa-fé. Mariana ficou imóvel. Passar para a esposa? Bernardo assentiu. Era a forma que eles encontraram de me manter sob controle. Porque se eu tivesse uma esposa, eles poderiam vigiar, pressionar, mexer pela beirada. Meu pai achou que estava sendo esperto, só que me deixou preso. Mariana sentiu uma pontada amarga. Então era isso que você ia me entregar no fim. A fazenda. Bernardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia dor real ali. Era. Mariana se afastou um passo, como se tivesse levado um golpe no peito. Bernardo, você me trouxe aqui para eu virar dona de uma coisa que eu nem pedi? Não. Ele levantou a voz desesperado, mas controlado. Eu trouxe você aqui porque eu precisava cumprir o prazo. E porque ele engoliu seco. Eu pensei que se eu te entregasse isso no final, eu estaria pagando pelo que te fiz passar. Mariana ficou em silêncio, mas os olhos se encheram. Pagar? Ela repetiu com amargura. Você acha que tristeza se paga com escritura? Bernardo se levantou de repente, a cadeira arrastou no chão. Eu sei que não, ele disse, e a voz dele tremeu. Eu sei que isso não compra sua dor, nem compra seu passado. Mas eu não sabia o que fazer. Eu sou um homem que aprendeu a resolver tudo com trabalho e terra. Eu não sei resolver com palavras. Mariana apertou os lábios tentando não chorar. E por que você não me contou antes? Bernardo ficou de pé, olhando para ela com culpa e medo. Porque eu estava com medo de você ir embora. Eu já perdi gente demais. Eu pensei que se eu te contasse, você ia achar que eu estava te usando por interesse. Mariana encarou ele ferida.
E estava. A frase saiu seca e Bernardo pareceu levar um soco. Mariana respirou fundo, tentando manter a dignidade. Eu aceitei te ajudar porque vi desespero, porque vi um homem sozinho. Mas eu não vou aceitar ser tratada como peça de tabuleiro. Bernardo deu um passo na direção dela, os olhos cheios. Então me diga o que eu faço, Mariana. Me diga e eu faço. Eu só não queria te machucar. Mariana olhou para o envelope, para a escritura, para tudo aquilo que cheirava a poder e prisão. E então, com a voz mais baixa, disse: Você já machucou sem querer, mas machucou. Ela engoliu o choro. O pior é que, mesmo assim, eu comecei a me importar. Bernardo congelou. Mariana. Ela levantou a mão pedindo silêncio. Não diga nada agora. Ela pegou o retrato que estava sobre a mesa, aquele da mulher do passado de Bernardo, e colocou de volta na gaveta, como se fechasse uma era. Eu vou pensar, ela disse a voz controlada. E você também vai pensar. Porque se isso tudo for continuar, vai ter que ser com verdade e com respeito. Bernardo sentiu como um homem que percebe que pode perder mais do que uma fazenda. Mariana saiu do escritório com passos firmes, mas por dentro estava em pedaços. Porque a verdade tinha vindo sim, só que veio do jeito mais cruel, mostrando que por trás do acordo existia uma armadilha que podia transformar amor em dívida. E quando o amor começa a parecer dívida, ele machuca mais do que a solidão. Os dias seguintes foram pesados. Mariana e Bernardo pareciam andar em direções opostas, mas estavam mais perto do que nunca. O silêncio na casa era agora uma barreira invisível, construída de palavras não ditas. Mariana passava mais tempo sozinha, caminhando pela varanda, olhando os campos vazios, sentindo a brisa tocar a pele, mas não encontrando paz. Bernardo, por outro lado, passava os dias na fazenda, tentando dar continuidade ao trabalho, mas sem conseguir focar. Seu olhar estava em outro lugar. Era noite quando Joaquim entrou na sala onde Mariana estava sentada. Ao olhar pela janela, ele se aproximou com passos lentos, como se soubesse que cada palavra que saísse de sua boca poderia mudar tudo. Mariana começou ele com a voz baixa. Ela não virou o rosto, mas sua atenção já estava nele. Eu pensei muito em tudo o que te falei, Bernardo continuou. E sei que a única coisa que você queria de mim era a verdade. Mas eu tenho uma verdade difícil de contar. Mariana não disse nada, mas deu um leve movimento com a cabeça como quem o incentiva a continuar. Bernardo se aproximou mais um passo, a mão tremendo, enquanto tocava o braço dela, quase com receio de ser rejeitado. Eu queria poder te dar mais do que um acordo ou uma fazenda. Queria poder te dar mais do que palavras. Mas tudo o que eu tenho é essa terra. E quando eu falei sobre o que meu pai fez, eu também estou preso a uma promessa. Uma promessa que vai além de mim, vai além da minha vontade. Mariana finalmente virou o rosto, encarando-o com o olhar fixo e sério. O que você está dizendo, Bernardo? Ele respirou fundo. Eu te dei uma escolha, mas não era uma escolha livre. Não era um destino que você deveria seguir. A verdade é que por mais que eu tenha tentado me enganar, você nunca foi parte do meu plano. Eu usei você. Eu usei a sua boa vontade. Eu fiz isso porque eu não sabia o que mais fazer. Ele estava sendo sincero, mais sincero do que jamais fora. E Mariana sentiu uma dor imensa ao ouvir essas palavras, mas ela também sabia que não podia mais se enganar. Ela se levantou devagar, seus olhos marejados, mas sem lágrimas. Ela parecia mais forte, mais decidida. Colocou a mão sobre o peito como se o gesto fosse uma maneira de se proteger. Então por que está me dizendo isso agora? Ela perguntou sem raiva, mas com uma dor silenciosa. Por quê? Depois de tudo, você decide me dizer a verdade agora? Bernardo se afastou um pouco, a cabeça baixa, como se a culpa fosse insuportável. Porque eu não posso mais viver assim, Mariana. Eu não posso mais olhar para você e sentir que estou roubando mais do que a sua confiança. Ele parou, tomando fôlego. Eu preciso que você me diga o que fazer. Eu preciso que você me diga se existe alguma forma de eu te pedir perdão. Mariana olhou para ele sem poder esconder a tristeza que agora se refletia em seu olhar. Não havia raiva em seu coração, apenas uma dor profunda.
Eu não sei o que fazer, Bernardo, ela disse com a voz trêmula. Eu não sei se consigo te perdoar por tudo o que você me fez passar. Eu não sei se tenho forças para continuar nesse lugar com todas as mentiras e os segredos. Mas o que eu sei é que se você ainda sente algo por mim, se ainda existe alguma chance de salvar isso, você vai ter que me mostrar mais do que promessas. Você vai ter que me mostrar a verdade. E se eu puder, eu vou tentar acreditar nela. Bernardo não sabia o que dizer. Ele se aproximou mais como se tentasse fazer ela entender, mas sabia que as palavras já não eram suficientes. O que ela queria não podia ser dado de imediato. Era algo que ele teria que conquistar de novo, passo a passo. Eu vou te mostrar, Mariana, ele disse, com a voz grave. Eu vou te mostrar a verdade. Vou fazer o que for preciso para te mostrar que você não foi só uma escolha. Você foi a única coisa que eu pude fazer para me salvar de mim mesmo. Mariana fechou os olhos, sentindo o peso daquilo. Ela não sabia o que ia acontecer a partir de agora. Mas naquele momento, ela sabia que por mais que fosse doloroso, ela não poderia desistir tão facilmente. Ela levantou a cabeça novamente. Eu vou esperar, Bernardo. Eu vou esperar, mas não por você nem pela fazenda. Eu vou esperar pela verdade. E só a verdade pode me trazer de volta para você. Bernardo não respondeu, mas sabia que aquelas palavras eram um fio de esperança. A última chance para tudo aquilo dar certo. A noite se arrastou e ambos ficaram em silêncio, mas não mais distantes. O peso da escolha ainda estava no ar. Mas pela primeira vez, havia algo mais. Um acordo renovado, não de fazenda, não de terra, mas de verdade. E a esperança, por mais frágil que fosse, já começava a nascer mais forte que qualquer mentira. O amanhecer chegou com um vento seco varrendo a terra vermelha, como se a própria fazenda quisesse limpar o que estava pesado dentro da casa. Mariana acordou decidida. Não era a decisão tomada com raiva nem com impulso. Era aquela decisão triste que a gente toma quando entende que se ficar, corre o risco de se perder. Ela arrumou a mala com calma, dobrou o vestido com cuidado, colocou o lenço simples no bolso. Não levou muito, porque viúva aprende cedo que a vida pode caber numa mala pequena. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Bernardo no corredor parado como quem não dormiu. Ele segurava o chapéu com as duas mãos apertando o couro como se o chapéu fosse a única coisa que o mantinha de pé. Você vai embora? Ele disse sem ser pergunta. Mariana manteve o olhar firme. Vou. Eu fiquei até agora porque eu quis acreditar, mas eu não posso viver num lugar onde eu não sei se sou amada ou apenas necessária. Bernardo engoliu seco. Você é ele, começou. Não diga. Mariana interrompeu a voz baixa, mas firme. Palavras. Bernardo. Eu já ouvi demais na vida. Eu preciso de escolha. Eu preciso de verdade sem atraso. Bernardo se aproximou um passo, mas parou. Respeitou o limite dela. Eu errei, ele disse. Eu errei com você e eu não tenho como apagar. Só tenho como fazer diferente agora. Mariana segurou a mala com mais força. Fazer diferente como? Bernardo respirou fundo. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não chorava. Era um homem acostumado a engolir lágrima. Vem comigo, ele disse e virou em direção ao escritório. Mariana hesitou, mas seguiu. No escritório, a luz entrava pela janela como se fosse lâmina. Bernardo abriu a gaveta e tirou o envelope, aquele que tanto tinha pesado entre os dois. Colocou sobre a mesa, mas desta vez não trancou nada, não escondeu. Eu vou acabar com isso hoje, ele falou. Mariana franziu a testa. Acabar com o quê? Bernardo pegou a escritura e o papel do acordo, os dois juntos, como se fossem duas correntes. Com o acordo do meu pai, com a prisão dele, com o medo que eu carrego. Ele colocou uma caneta na mão de Mariana. Se você quiser, você assina aqui e leva à fazenda. É seu direito. Eu prometi. Eu devo. Eu não vou te impedir. Mariana ficou olhando para a caneta como se fosse uma arma. O coração dela acelerou. Você está me oferecendo isso agora? Por quê? Bernardo ergueu os olhos. Porque eu finalmente entendi o que você me disse. Tristeza não se paga com escritura, mas respeito se prova com atitude. Mariana respirou fundo. E o que acontece com você?
Bernardo respondeu sem desviar o olhar com uma sinceridade que doía. Eu fico sem nada, mas fico limpo. E pela primeira vez na vida, eu prefiro perder terra do que perder você do jeito errado. Mariana ficou imóvel. Aquela frase atravessou o peito dela como faca e remédio ao mesmo tempo. Bernardo, você está falando isso por amor ou por culpa? Ele demorou, e então respondeu com a voz mais baixa que ela já tinha ouvido nele. Eu não sei separar mais, porque a culpa foi a estrada que me trouxe até você, mas o amor é o que está me segurando aqui. O silêncio se espalhou pelo cômodo. Mariana sentiu os olhos arderem, mas se segurou. Bernardo pegou os papéis do acordo, olhou a assinatura do pai dele como se olhasse um fantasma antigo. Então fez algo que Mariana não esperava. Puxou a lâmina pequena que usava para cortar fumo e rasgou o papel no meio. Mariana deu um passo para trás. Bernardo. Ele rasgou mais uma vez, como se rasgasse o próprio passado. Chega, ele disse, a voz finalmente estourando. Chega de eu viver do jeito que meu pai mandou mesmo depois de partir. Chega de eu usar a vida como se fosse negócio. Chega de eu esconder o que eu sinto por medo de parecer fraco. Ele jogou os pedaços no chão e respirou como se tivesse acabado de sair debaixo d'água. Mariana estava tremendo. Isso é perigoso, ela sussurrou. Você não pode simplesmente. Posso, ele cortou. Eu posso escolher mesmo que eu pague caro. Eu cansei de sobreviver. Eu quero viver. E então, sem roteiro, sem ensaio, ele fez algo ainda mais surpreendente. Abriu a última folha, a que dizia que a fazenda poderia ir para o nome da esposa, e assinou ali mesmo com a mão firme. Mariana arregalou os olhos. Você assinou? Assinei, Bernardo disse. Tá feito. Agora ninguém pode dizer que você foi parte de um golpe. Ninguém pode te chamar de oportunista. Se alguém falar de você, vai falar de mim primeiro, porque eu escolhi te proteger. Mariana sentiu as lágrimas caírem sem pedir permissão. Por que está fazendo isso? Bernardo se aproximou devagar. Parou a uma distância segura, respeitosa, como homem que aprendeu tarde que amor não invade. Porque eu vi você acordando cedo para fazer café quando eu nem merecia. Eu vi você segurando o seu choro para não me enfraquecer. Eu vi você carregando o seu luto com dignidade. Ele respirou fundo. E porque, Mariana, eu não quero que você seja minha esposa de mentira. Eu quero que você seja minha escolha. Mariana fechou os olhos por um segundo, tentando segurar a avalanche por dentro. Quando abriu, a voz saiu baixa. Mas você me escolheu primeiro por necessidade. Bernardo assentiu. Sim, e eu odeio isso. Eu daria tudo para voltar no tempo e te pedir de outro jeito, mas eu não posso. O que eu posso é te dar liberdade agora e te dizer a verdade como homem, não como fazendeiro. Eu me apaixonei por você. Mariana ficou parada com o papel assinado na mão como se segurasse uma vida inteira. Ela olhou para a mala no canto, olhou para o chão, onde os pedaços do acordo estavam, olhou para Bernardo. Você está me pedindo para ficar? Bernardo respirou fundo. Eu estou te pedindo para decidir. Se você for, embora eu não vou atrás, eu não vou te prender, eu não vou te perseguir, eu vou aceitar. Ele engoliu seco. Mas se você ficar, eu quero que seja de verdade. Nem que a gente recomece devagar, nem que demore. Eu espero. Mariana caminhou até a mesa, colocou a caneta em cima e pegou a mala. Bernardo ficou imóvel sem saber se aquilo era despedida. Mariana passou por ele devagar e parou na porta. Por um segundo, a casa inteira pareceu prender o ar. Então, Mariana virou o rosto com lágrimas e firmeza misturadas. Eu vou sair daqui agora, Bernardo. Ela disse. Mas não é para ir embora de você. É para eu voltar do jeito certo. Bernardo não entendeu. Mariana completou. Eu vou voltar para a cidade, olhar todo mundo nos olhos e voltar para cá sem esconder nada, sem fingir, sem acordo. Se eu ficar, eu quero que o mundo saiba que eu escolhi. Bernardo sentiu o peito apertar como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz dentro dele. Mariana. Ela levantou a mão, limpando as lágrimas com as costas dos dedos. Não me espere com festa, me espere com verdade. E saiu com a mala. Bernardo ficou parado, ouvindo o som dos passos dela se afastando pela varanda. Não era fim, era começo.
Um começo difícil porque agora não havia mais papel segurando, só sentimento, só coragem. E ali sozinho no escritório, Bernardo percebeu a maior reviravolta de todas. Ele tinha rasgado o acordo, mas quem rasgou o orgulho dele foi Mariana. E isso mudava tudo. Mariana voltou à cidade de Santo Antônio do Monte com passos firmes e coração em desalinho. Não entrou escondida. Caminhou pela rua principal em plena luz do dia, cumprimentando quem a olhava com curiosidade. Não explicou nada. Não devia explicação, apenas sustentou. O próprio nome. Na pensão simples onde antes morava, pediu um quarto por poucos dias. À noite, sentada na cama estreita, deixou as lágrimas finalmente caírem. Chorou o luto antigo, chorou a mentira necessária, chorou o amor que nascera do jeito errado. E ainda assim era amor. Do outro lado, na fazenda, Bernardo cumpriu o que prometera. Verdade. Não foi à cidade buscá-la. Não mandou recado, não tentou convencer. Trabalhou em silêncio, devolvendo à terra a dignidade que sempre tivera. Mandou chamar o tabelião e registrou a assinatura que fizera. Assumiu as consequências. Se perdesse, perderia de pé. Os dias passaram lentos. A fazenda voltou a falar baixo. A casa ficou grande demais. Bernardo sentava-se na varanda ao entardecer, olhando a estrada não para vigiar, mas para aceitar o que viesse. Na quinta tarde, quando o sol se punha laranja atrás dos campos, Bernardo ouviu passos. Não correu. Levantou-se devagar. Mariana vinha pela estrada sem mala, vestido simples, postura ereta, olhos firmes. Ao chegar à varanda, parou a uma distância respeitosa. O vento levantou levemente o cabelo dela. Voltei, disse apenas. Bernardo assentiu com a garganta apertada. Eu esperei do jeito que você pediu. Ela olhou em volta para a casa, para a terra, para ele. Eu sei, fui à cidade. Olhei todo mundo nos olhos e disse a verdade. Que nada ali tinha sido comprado. Que eu fiquei porque quis. Que voltei porque escolhi. Bernardo respirou fundo. Eu registrei tudo. Assumi o que era meu. Se eu perder a fazenda amanhã, ele deu de ombros. Eu continuo. Mariana aproximou-se um passo. Eu não voltei por papel nenhum. Ele levantou os olhos esperando. Voltei porque você me deu o que eu precisava para não me perder. Liberdade. O silêncio se espalhou entre os dois. Agora leve. Bernardo deu um passo, à frente parando antes de invadir. Eu ainda quero ir devagar, ele disse. Quero aprender do jeito certo. Mariana sorriu. Pequeno. Verdadeiro. Então venha. Ela estendeu a mão. Bernardo segurou com cuidado, como quem segura algo precioso. Não houve pressa. Não houve plateia. Apenas dois adultos marcados pela vida escolhendo ficar. Foi Mariana quem se aproximou primeiro, encostou a testa na dele, respirou fundo e só então o beijou. Um beijo calmo inteiro, sem desespero. Um beijo que não pedia nada, apenas curava. Quando se afastaram, Bernardo tinha os olhos marejados. Obrigado, ele disse simples. Não agradeça, Mariana, respondeu. Honre. E naquela varanda, sem acordo, sem mentira, sem medo, nasceu algo mais forte do que qualquer papel. Um amor escolhido. O tempo passou como sempre passa. Não rápido, não fácil, mas passou. A fazenda Sampaio continuou de pé, não por causa de papel, nem por causa de promessa antiga, mas porque ali havia verdade. Bernardo trabalhou como nunca agora, com um propósito novo. Não era mais só a terra que ele cultivava, era uma vida compartilhada. Mariana não assumiu a casa como quem toma posse. Assumiu como quem constrói aos poucos com respeito, com presença. As manhãs ganharam cheiro de café fresco. As noites deixaram de ser longas demais. A dor não desapareceu, mas perdeu o comando. A cidade falou como sempre fala, depois se calou como sempre se cala, quando a verdade permanece. Porque não havia mais o que questionar. Eles ficaram juntos por escolha. Numa tarde tranquila, sentados na varanda, Bernardo segurou a mão de Mariana e disse: Eu passei a vida achando que força era aguentar sozinho. Mariana sorriu de leve. Agora eu sei que força é dividir. Mariana encostou a cabeça no ombro dele, olhando a terra vermelha que já não parecia tão dura. A gente
Não se salvou do passado, ela disse. A gente aprendeu a caminhar com ele. E era isso. Não um final perfeito, mas um final verdadeiro. 2 adultos marcados pela vida, unidos não pelo medo nem pela obrigação, mas pela coragem de escolher o amor depois da dor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Bernardo e Mariana tenha tocado seus corações. Se essa narrativa emocionou vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o amor verdadeiro e a força da escolha. Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão nos acompanhando e o que mais tocou vocês nessa história. Compartilhem com alguém que precisa acreditar que o amor pode nascer até nas situações mais difíceis. Nos vemos na próxima história.